Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sétimo ano. Tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora da gente ter a nossa aula síncrona para conseguir conversar um pouquinho com vocês, matar um pouquinho da nossa saudade. Ela vai acontecer nessa sexta-feira, vou deixar o acesso direitinho para vocês no iClass com o link, a senha para vocês conseguirem entrar. E não percam, fiquem atentos ao iClass com as atividades que vocês precisam me entregar durante essa semana para a gente fechar as nossas notas do primeiro bimestre, ok? Queridos, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês, revisando, encerrando o nosso bimestre, eu quero trabalhar com vocês algo que nós já falamos, alguns temas que nós já falamos, só que agora eu quero amarrar ele com vocês, eu quero dar um sentido para isso que a gente estudou. Na semana passada eu revisei os conceitos com vocês que nós trabalhamos no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Nós vimos desde os árabes, um pouquinho sobre a Idade Média e o que é isso, essa coisa do feudalismo, e depois o que acontece nas cruzadas. O que vai acontecer depois das cruzadas, que é o Renascimento, eu dei uma pinceladinha antes das férias e a gente vai voltar nisso no nosso segundo bimestre, beleza? Agora, quero criar um movimento nessas coisas que nós falamos. Como assim, professor? Eu quero puxar na memória de vocês algo que nós falamos no sexto ano. Lembra que no ano passado a gente viu um pouquinho sobre os romanos, sobre os gregos, sobre os cretenses, aquele povo que estava lá no meio das ilhas e comercializavam um povo com o outro e tal. E a gente viu que os romanos, por exemplo, lá no finalzinho do quarto bimestre, estava até na nossa prova, os romanos, eles comercializavam entre si no Mediterrâneo, em todo o mar Mediterrâneo, e vários produtos eram levados de um lugar para o outro. E aí eu falei para vocês agora no nosso capítulo 3, já no nosso conteúdo atual, que o comércio ele voltou a ser importante por causa das cruzadas. A gente dá um nó na cabeça e se pergunta, mas se os romanos já faziam comércio, por que agora o comércio está voltando? Em que momento ele foi encerrado? E por que o mundo vai se transformar de uma maneira tão intensa a partir desse momento agora na Idade Média, sendo que lá na Antiguidade essas coisas já existiam? É isso que eu quero responder para vocês aqui, hoje. Tá bom? Então vem comigo. Lá naquele período na Antiguidade, os romanos, eles tinham barcos, eles conseguiam fazer o comércio, eles tinham rotas e estradas comerciais, os romanos prezavam pela manutenção das suas estradas, inclusive, que era uma das coisas que custeavam muito o império. E quando o império se acaba e os senadores, aristocratas, eles se dispersam pela Europa, morando em seus castelos, administrando as suas terras com as pessoas que viviam nas vilas e cidades que estavam dentro do seu território, a gente tem o surgimento do feudalismo, que nós já estudamos. Essa transição entre o antigo e o medieval acontece nesse momento. O feudalismo ele é fruto do fim do Império Romano, onde aqueles grandes soldados, os grandes generais, os grandes políticos de Roma, eles tinham porções de terras gigantescas, graças às conquistas do exército de Roma e de todo o Império Romano, que foi um dos maiores impérios do mundo. Agora, sem um único imperador, onde o poder era centralizado, as pessoas distribuíram individualmente esses poderes. Então, cada um desses grandes líderes tinham para si um pedaço do império. E eles administravam isso à sua maneira. Cada um fazia o que queria na sua terra, se tornando assim o senhor feudal. Ele era o dono de todo esse território, ele tinha poder sobre todo esse território, ele tinha soldados que trabalhavam para ele e que admiravam toda a sua tradição e a sua história passada. E como o título do senhor feudal era um título hereditário, ele era passado para os sucessores daquele que era o senhor feudal, de filho para filho. Então essa linhagem ela continuou por muitos anos, finalizando lá nas monarquias europeias, que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente. Ainda no feudalismo, nós vimos que a sociedade ela era dividida em três grupos principais: o clero, os nobres e os servos. Os nobres nós acabamos de ver quem são e como eles chegaram aonde eles estavam, porque eles eram quem eles eram. Eles simplesmente foram donos disso desde que o Império Romano era Império Romano. Então o poder deles foi assegurado desde um império. Eles tinham força para manter esse poder, eles tinham exércitos, tinham soldados que faziam parte disso. Os servos foram as pessoas que não tiveram como escolher para onde ir.
porque elas não tinham poder algum, elas só precisavam sobreviver. E elas tinham que sobreviver dentro desta terra que, em tese, seria desse senhor feudal. Não existia nenhum documento que falava, esta terra é minha. O que assegurava que aquela terra era do senhor feudal era o poder que ele tinha para mantê-la. Por isso existiam guerras entre os feudos. Por quê? Se um senhor feudal decretasse guerra contra outro feudo, se ele vencesse na força, não existiria nenhum outro rei ou imperador que ia falar, não, você não pode fazer isso. Por quê? Era como duas casas, uma do lado da outra com um muro separando. Não existe o policial, não existe o juiz, não existe o tribunal. Se você derrubar o muro e conseguir vencer o seu vizinho, a outra casa do lado é sua. Só que lá no período medieval, isso funcionava em uma escala continental. E pelo amor de Deus, existe polícia, existe tribunal. Nunca invadam a casa do seu vizinho. Nesse processo em que o poder ele é descentralizado, cada senhor feudal tem a sua cidade-estado praticamente, e eles se organizam da maneira que eles bem entendem, onde o poder está todo em cada um dos senhores feudais, o comércio ele não acontece de maneira fluida. Por quê? Não existe mais um sistema imperial que propicia esse comércio a existir. Não existe mais os barcos do império, não existe mais o exército imperial que guarda as fronteiras e impede os roubos nas estradas. Esse tipo de coisa já não existe mais. Então, sem esse sistema centralizado de governo, o comércio que antes interligava todo o Mediterrâneo, ele foi completamente extinto. E aí você tinha apenas comércios entre feudos, pequenos comércios, pequenos comerciantes, e você tem a interação de feudo para feudo com aqueles senhores feudais que possuíam alianças. Daí a importância das cruzadas para a restauração dessa rede comercial. Como eu já tinha explicado para vocês, repito agora, as cruzadas foram um movimento continental. A Igreja Católica, nesse período, ela teve esse papel político centralizador. Por quê? O Papa era essa figura única que comandava todos os feudos pela religião, e se utilizando desse poder religioso, ele une isso à política e consegue fazer com que todos os senhores feudais estejam submissos às suas ordens. É assim que uma única figura, uma única pessoa, conseguiu comandar todo um continente E foi dessa maneira que uma única pessoa conseguiu conduzir esse movimento, por um motivo religioso, levar milhares de pessoas através da Europa, fazendo com que essas grandes quantidades de homens que guerrearam nas cruzadas saíssem da Europa e fossem para a Ásia em várias expedições por um século. E essas pessoas elas conseguiram retornar, identificando esses caminhos, criando-se essa necessidade de ter novos produtos, conhecendo novos produtos, novas mercadorias. Surgem esses comerciantes que vão conseguir, mesmo nessa rede não muito conectada dos vários feudos na Europa, eles vão conseguir criar algumas rotas e enriquecer a partir desse comércio, conectando novamente a Europa, agora não mais por uma unidade política, e sim por uma rede comercial. A partir do momento em que as cruzadas criam a necessidade desses novos produtos, por meio da guerra, por a Igreja Católica ter mobilizado todas essas pessoas até um outro continente, lá na Ásia, que seria o nosso Oriente Médio, e essas pessoas terem retornado, algumas se fixado lá, surge a necessidade entre essas conexões. E aí isso se torna possível. E esses comerciantes, que agora vão se chamar burgueses, eles vão conseguir atender essa demanda de trocas de mercadorias de um lado para o outro do continente. Então, olha só que interessante. A gente viu que o Império Romano, ele tinha essa centralidade do poder. Era por isso que ele era importante. Ele conseguia manter tudo unido, tudo funcionando como se fosse uma engrenagem ali do lado da outra. Quando ele acaba, isso se desfaz. E aí o comércio ele já não consegue funcionar como ele funcionava na antiguidade. Não é à toa que ele deixa de existir nessa dimensão. Fica ali em pequenas regiões, caso existisse aliança ou não. Com a Igreja Católica chegando no ápice do seu poder no período medieval,
Aí a gente tem outra centralização política, o que torna possível de novo a movimentação pela Europa, que a gente tem as cruzadas. Essa movimentação ela não é comercial, ela é bélica, guerra, religiosa. Após essa movimentação, nós temos caminhos possíveis a esses novos comerciantes, que são os burgueses do nosso período medieval. A existência desses comerciantes vai revolucionar a vida humana na Europa. Tanto que nós vivemos a consequência disso até os nossos dias. Espero que vocês tenham entendido isso que eu falei para vocês hoje. É um pouquinho mais profundo, mas dá um pouquinho mais de sentido para a gente entender o que a gente falou durante esse tempo todo. Amarrar esses conteúdos é importante para a gente conseguir prosseguir, porque a nossa história ela tem que fazer um sentido para a gente, tá bom? Espero vocês, então, na nossa aula síncrona na sexta-feira. Vou deixar todas as informações do e-class, de acesso, tudo direitinho. Anotem as dúvidas de vocês e sejam com o livro e o caderno na nossa aula. Beleza? Tchau, se cuidem e até a próxima.